Quando ocupei aquela casa, eu disse ao meu marido, bem, eu venho de uma quinta tão grande, mas esta aqui é tão boa, que tem estas escadas, estas divisórias, faz-me sentir como que, sei lá, diferente, parece que estou num palacete pequeno, com a divisória da casa, com as escadas. Mas ao mesmo tempo eu perguntei-me a mim mesma, então e se há um acidente de partir uma perna, como é que subimos? O meu marido teve um acidente. A 28 de 2004. Está a fazer anos. Para mim, o meu marido tinha 36, eu tinha 34. Foi como que não havia sangue, não havia nada, mexia as mãos, falava. Eu achava que era tudo assim uma passagem de um simples acidente, de uma queda. Estava muito crua, na verdade. E não queria crer que o problema era grave. Foi-me difícil. Eu aceitei. Aceitei só ao fim de um ano, quando ele veio de Alcoitão e regressou a casa. E eu dizia para mim e para os meus familiares, como é que eu vou pôr o meu marido no meu quarto? Eu vou fazer da minha sala o quarto. Eu própria fiz a preparação de o levar para casa. Mas também não houve ninguém, nem da companhia de seguros, a senhora aceita ou não aceita, quer ficar com ele ou não quer ficar com ele, nunca houve isso. Eu não sei qual seria a minha resposta. A minha resposta talvez seria, eu vou aceitá-lo, mas terei que ter ajuda, mas não fui preparada para nada. Como não tive nada, não fui preparada para nada, eu preparei-me a mim própria. Depois fui aprendendo. E fui ler livros. Gosto muito de ler e fui ver o corpo humano. E o que é que o corpo humano me mostrou? É isto assim, que deve existir na coluna. E como o meu marido não mexe as pernas, não nada, isto é paralisia, mas não sei até que ponto isto é, porque havia poucos conhecimentos de alguém paraplégico, muitos poucos conhecimentos, e se havia não era divulgado, não era visto. Eu, em Alcoitão, fui a um dos gabinetes da Segurança Social e fui fazer o meu pedido. O que é que eu ia fazer com o meu marido, como é que eu levava para casa, como é que tudo se ia proporcionar e como é que eu subia as minhas escadas e o que é que eu tinha que fazer, se tinha que mudar de casa, mas mudar de casa eu não iria pagar, com certeza, outra renda. Eu não teria que fazer obras nenhumas porque eu achava no direito de não ter que fazer obras nenhumas. E tinha o direito de me trespassar em uma casa que me fosse adequada, não queria luxo, mas um lugar próprio que fosse adaptado para o meu marido. Mas também não era espetarem-me ou mandarem-me para um armazém ou para um bairro onde onde não fosse sociável e não houvesse uma sociedade em conjunto. E então adaptei-me a estar com o meu marido, à minha maneira. E quando ele me regressou de Alcoitão, o primeiro choque que eu tive foi... Ficamos os dois, o meu filho no seu quarto tinha 11 anos, e ficamos os dois na sala, no sofá, abri o sofá, ficamos os dois. E aí eu caí em mim. E ele nele. E a minha vida vai ser esta. Eu disse para ele, e ele para mim, e agora, se calhar passamos do quarto para aqui. Ele entendeu na altura que eu não o iria deixar, como não deixaria. E passei uma noite a chorar. Foi aí, esse ano todo, que eu nunca deitei lágrimas à frente dele, nem do meu filho. E assim passei a noite. Porque ele, em solteiro, já tocava viola por ele mesmo, instrumentos. Ele era divertidíssimo, muito reservado, divertido, muito sério, muito amigo do seu amigo e nada desconfiado de ninguém. E eu dizia-lhe que isso não podia ser assim e ele ignorava-me. Mais tarde deu-me muitas razões, mais tarde. Teve muitos amigos que deixou de ter, não os teve. Ainda ficaram alguns. E eu agarrei-me à minha família, aos meus irmãos, ao meu pai.
e a mim própria, depois ao meu filho. E ele começou a fazer trabalhos, os meus primos montaram-lhe um estaminé da minha cozinha, fiz da minha cozinha uma oficina, da minha casa uma oficina. Eu era a sua ajudante, digamos. Ele dava-me ideias para eu comprar tintas, porque ele tinha ideias do tempo de trabalho, tintas assim, verniz assim, coisas assim, para juntar na madeira, fazer a preparação e o juntar. E eu ia, não havia os centros comerciais cá hoje, eu ia a várias lojas e explicava que era isto assim, que era isto assim. E ele, sem haver as tecnologias que hoje existem, ele próprio fez muitos instrumentos que vocês viram, e tenho aí nas fotos, e foi pela cabecinha dele que foi fazendo. Os primeiros muito toscos, mas que os guardo com muita estima. Fez violas, cavaquinhos, fez violino para a neta, que era a grande paixão, e será, um dia será. Fez 2 violinos, sem ter nada. Porque eu, na altura em que tudo isto aconteceu também, eu disse ao meu filho: olha, filho, nós temos assim, tu estudas o mais possível. Dedica-te aos estudos para seres alguém. E eu trabalho. E nós os dois vamos ser 3 cá em casa. E assim vamos fazendo a vida. O meu filho acho que nunca me viu deitar lágrimas. Se viu, fingiu que não viu. E foi um filho extraordinário. E é.